Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Agradecemos as presenças amigas de todos que aqui compareceram. E solicito neste instante que possamos fechar os nossos olhos para o monitor que está à nossa frente, para o mundo que nos cerca nesse momento, para podermos mentalizar a figura amável do Mestre Jesus, colocando as mãos sobre as nossas cabeças, para que possamos nos colocar em condições de realizarmos esta reunião pública do Grupo de Assistência Fraterna. Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, com o objetivo de estudarmos a Tua doutrina de luz, com o esclarecimento tão profundo que nos dá da doutrina espírita. Que possamos usufruir destes momentos em que temos a oportunidade de ouvir um pouco do Teu Evangelho. Que as vibrações de paz e harmonia nos envolvam a todos e a todas, e em especial ao nosso amigo e orador da noite, Wilde Ogawa, responsável pela palestra da noite. Que toda a sua família igualmente seja abençoada. Que em Teu nome, Senhor, em nome da espiritualidade amiga, dos mentores espirituais, da nossa casa de oração, grupo de assistência fraterna, possa que todos nos envolvam, mas, sobretudo, acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por iniciada a nossa reunião da pública da noite de hoje, orando juntas e pedindo, todos juntos, pelas bênçãos a todos os lares aqui representados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Sê conosco, Senhor, e abençoai toda a nossa reunião, que assim seja. E nesse instante, com muita honra, nós apresentamos o nosso palestrante, Wilde Ogawa, nosso colaborador, amigo, que sempre compareceu presencialmente ao nosso grupo de assistência fraterna e que hoje irá proferir uma palestra sobre não julgueis para não serdes julgados. Wilde, é uma alegria tê-lo novamente entre nós. Com você, a palavra neste instante, em nome de Jesus. Amém. Bem, paz a todos, saúde. Nós estamos, inclusive, vivendo um momento, né? Estamos todos em isolamento social, justamente procurando preservar as nossas saúdes. Paz, ela nos concede a possibilidade, o equilíbrio de continuarmos na nossa evolução. E o resto, né? O resto a gente corre atrás. Então, saúde e paz. Vamos começar, né, irmãos? Hoje nós iremos falar no capítulo 10, que será bem-aventurados os que são misericordiosos, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas precisamente nos itens 11 a 13, em que nós iremos falar sobre não julgueis para não serdes julgados, né? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, basicamente, o que nós iremos bater o nosso papo hoje, refletir, é sobre isso. Vale ressalvar que esta parte que nós iremos conversar faz parte do Sermão da Montanha, quando Cristo, então, proferiu o Sermão da Montanha. Mas quando eu pego o Evangelho e leio aqui, não julgueis para não serdes julgados,
pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros e aplicar-vos-á, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Quando a gente lê isso daí, vem o primeiro questionamento à nossa cabeça. Poxa, mas Cristo, Jesus, vedou, proibiu o julgamento? Não julgueis para não seres julgados? A primeira indagação que vem é esta. Não posso julgar, mas vem os desdobramentos disso. Bom, se posso, quando posso julgar? Como posso julgar? O que deve existir de conteúdo nesse julgamento? O que orienta esse julgamento? Qual a finalidade desse julgamento? Então, essas indagações que nos passam. Se eu posso julgar, quando? Como? Né? Qual a finalidade? Qual a orientação que vai ser dada nesse julgamento? Pois bem, então, baseado nessas indagações íntimas, nós observamos e lembramos que, nesse nosso mundo, olhando o nosso dicionário, que julgamento nada mais é do que um juízo de valor, uma apreciação, uma opinião sobre uma determinada conduta. Mas se nós falamos em juízo de valor, uma opinião sobre uma determinada conduta, sobre um determinado fato, nós temos que observar também o seguinte: Cristo, quando ele veio aqui, ele veio para nos mostrar, né, os valores cristãos. Ele veio para nos falar de amor e caridade, em síntese. Então, obviamente, quando Cristo fala algo, ele estaria falando sobre o julgamento moral. Sobre o julgamento moral. Mas se eu falo sobre julgamento moral, então eu tenho que pensar o que é, então, o julgamento moral. O que é o julgamento moral? Olha, obviamente, o julgamento moral é uma faculdade espiritual que nos permite diferenciar entre o certo e o errado. E, obviamente, essa faculdade espiritual de diferenciar entre o certo e o errado, ela tem o quê? Uma influência, uma determinação na nossa individualidade. Porque a nossa evolução moral, o nosso sentido moral, depende do interior de cada um, da nossa evolução moral, do nosso eu moral. Então, é por isso que a gente observa que a tal da moral que a gente fala aqui, ela se relaciona com os valores que a gente vai aprendendo. Ela se relaciona com os costumes de uma sociedade, ela se relaciona com os nossos princípios, com as nossas crenças, com as normas de conduta social de um determinado grupo ou de um grupo maior. Então, são informações que vão sendo passadas a nós. Então, me lembra de consciência. De consciência. Se eu vou fazer um julgamento moral, né, uma valoração, uma apreciação, um juízo de valor sobre uma determinada conduta dentro de uma ótica moral, então, dentro de um certo ou de um errado, dentro do bem ou do mal, eu tenho que observar, obviamente, o meu íntimo, a minha consciência. E o que seria essa consciência? A consciência nada mais é do que a noção do certo e do errado, do bem e do mal. Mas como é que eu formo essa consciência? Como nós podemos relembrar lá no Livro dos Espíritos, nós nascemos livres e ignorantes, simples e ignorantes. Pois muito bem. Então significa que nós recebemos muitas informações. Essas informações são processadas aqui, né? E à medida que nós processamos essas informações, nós vamos então sedimentando essas informações e vamos formando conhecimentos. O conhecimento moral, o conhecimento do cotidiano, o know-how científico, etc. Então, nós vamos formando o conhecimento. Quando nós formamos um determinado conhecimento de acordo com o senso crítico e nós vamos separando esse conhecimento, então nós passamos a adquirir a noção do certo e do errado. Então, quanto maior o nosso conhecimento moral, logicamente, maior, né, os nossos valores morais. Os nossos valores morais. Então, o que a gente observa? Que não basta ter a noção só do conhecimento moral. Por quê? Porque existe um outro elemento que nós temos que observar. Porque às vezes eu sei o que é certo e o que é errado. Porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Aquilo é a coisa mais fácil de identificar. De repente, eu estou pensando uma coisa, será que eu faço isto? Será que eu faço aquilo?
Quando a gente fala assim, eu vou fazer, mas vou fazer escondidinho. Quando eu já pensei que eu vou fazer escondidinho, vou fazer, né, a sorrelva, o que eu estou pensando? Eu já sei. A minha consciência já me mostrou que aquilo é errado, do certo ou errado. Só que isso é o conhecimento. A outra coisa é você exteriorizar. E você exterioriza isso através de uma vontade. Através da vontade. Então, vamos supor que eu tinha o conhecimento, né, que teria que vir hoje bater um papo aqui com vocês. Mas aí me bate uma preguiça. Não, vou mexer com isso não. Certo? Então, o que está acontecendo? Na verdade, né, vai vir a minha voz interior, vai vir a minha consciência e vai me dizer, olha, rapaz, você tem um compromisso. Opa, eu vou. Então, quando eu falo, não vou não, eu estou sem vontade. Eu não vou exteriorizar aquilo que é necessário. Então, eu preciso ter uma consciência, que é um senso crítico do certo e do errado, e principalmente, além de ter esse conhecimento, eu preciso de colocar em prática, eu tenho que agir. Eu tenho que agir através, então, das minhas ações, que é movida pela minha vontade, que é a ação nada mais é do que a exteriorização da minha vontade. E essa vontade ela pode vir com um nível de consciência moral e pode vir com um nível de consciência inferior, porque a consciência nada mais é do que o juízo de valor entre o certo e o errado. A minha vontade, eu posso, às vezes, fazer o errado. Vou fazer de parte do quieto, vou fazer o errado mesmo. Eu fiz. Pois muito bem. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente parte agora, né, para não julgueis para não ser julgados, pois sereis julgados conforme houver julgado os outros, aplicar-vos-á na mesma medida aquilo que aplicaste contra eles. Olha, eu estou na primeira indagação. Jesus vedou o julgamento? Gente, não é bem isso. Não é que Jesus vedou o julgamento. Se você pega, por exemplo, João, no capítulo 7, 24, de 7 a 24, lá está dito que não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Uai, então, peraí. Então, na verdade, o que Cristo está querendo dizer para nós é o seguinte: olha, você, para poder fazer qualquer juízo de valor, para fazer qualquer opinião sobre uma determinada conduta, você não pode ser hipócrita. Ele estava, na verdade, combatendo a hipocrisia. E por que ele estava combatendo a hipocrisia? Raciocinemos. Nós, aqui, como seres imperfeitos em evolução, o que acontece? Nós somos sempre tentados a ser mais severos com a conduta do próximo que com a nossa própria conduta. Então, a gente repreende, reprime muito mais a conduta de alguém que está ao nosso lado do que a nossa própria conduta. Nós somos normalmente benevolentes, nós somos benevolentes com os nossos atos, mas somos severos com os atos dos outros. E outro detalhe da nossa evolução, nós temos um hábito, até costumo chamar, nós temos um hábito de falar de terceirizar culpa. A culpa do casamento meu não estar dando certo é porque o marido meu é muito ignorante, porque o marido é muito nervoso, porque o marido é muito de bar, é muito daquilo. Mas a gente não olha para dentro de nós mesmos. Nós não olhamos para dentro de nós mesmos para poder emitir esses juízos de valores, essa apreciação. Então, na verdade, quando Cristo estava falando se seria julgado pela mesma medida, aplicar-vos-á na mesma medida, ele estava demonstrando uma proporcionalidade. Ele queria dizer o seguinte: olha, quando você emitir um juízo de valor sobre uma determinada conduta, quando você julgar uma determinada conduta, você vai julgar de acordo com o seu grau de compreensão. Você vai julgar de acordo com a sua evolução moral. Então, à medida que você, né, não saiba compreender, à medida que você não saiba tolerar, à medida que você não saiba ser indulgente, à medida que você não saiba perdoar, então, à medida que você for mais severo com o seu próximo, obviamente, quando for a sua vez de ser julgado, você também, né, receberá a mesma medida. Porque a opinião, o juízo de valor, ele tem que ser calcado, ele tem que ser firmado em valores cristãos. Ele tem que ser firmado
na indulgência, na tolerância, na paciência, no perdão. Então, o que ele queria passar para a gente nessa passagem, aí, o que ele queria dizer para a gente nessa passagem, era nesse sentido: afastai a hipocrisia. Afastai a hipocrisia. Porque, gente, vejamos, nós temos sempre aquela situação. Vocês já repararam que a gente costuma rotular pessoas? Eu desconfio do homem que aperta a minha mão sem apertar direito. Eu desconfio da pessoa que não olha nos meus olhos. Eu desconfio daquela pessoa, né, que fala muito baixinho para dentro. Eu desconfio disso ou daquilo outro. Quer dizer, a gente sempre está rotulando o comportamento de uma pessoa, mas sem sabermos o porquê, o motivo, das vezes, aquela pessoa ser daquela forma. Então, isso daí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, na verdade, também nesse nosso julgamento, levando um outro elemento que ele quis combater. Porque quando ele falou aqui, mais adiante, quando ele fala sobre, no texto nosso, que ele fala assim, mulher, onde estão os vossos acusadores, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que ele estava querendo dizer? Ele estava nos demonstrando uma outra situação, que normalmente, além de nós agirmos com essa hipocrisia, né, de sermos mais severos, de rotularmos as pessoas, né, e de saber, né, que nós é que precisamos fazer uma reforma interior, né, nós é que precisamos evoluir moralmente, mas ainda temos uma situação com esses juízos de valores, com esses julgamentos que não estão norteados pela tolerância, pela paciência, pela indulgência, pelo perdão, não estão norteados por princípios cristãos, a gente costuma censurar o nosso próximo. E essa censura, na verdade, ela se divide em duas situações, né? Em duas situações. Há uma censura onde você, na verdade, quer menoscabar, quer colocar para baixo o outro que você está julgando, o outro que você estava avaliando. E há uma censura, que, na verdade, é quando ele fala em João, julgai não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, que, na verdade, você está reprimindo o mal, certo? Está combatendo o mal, mas de uma forma com princípios, etc. Você está combatendo o mal, e isso é uma realidade que temos que ter, certo? Mas, na maioria das vezes, nessa situação inferior que nós nos encontramos, a nossa censura é só para rebaixar. Então, a gente pode observar. A gente, de repente, está numa conversa até de família, né? Aí, de repente, mas seu irmão, seu primo, seu parente, nossa senhora, aquilo é sempre atrasado, aquilo sempre não respeita horário, aquilo sempre não dá uma resposta, sempre não define nada. Então, a gente começa com isso daí. O que ele está fazendo? Eu não. Eu estou sempre no horário, eu respeito tudo, eu sou aquilo outro, certo? Essa censura, na verdade, que a gente coloca, a gente está diminuindo, né? Diminuindo o nosso próximo e tentando, às vezes até inconscientemente, né? Às vezes até inconscientemente, porque de repente você faz isso sem saber, né? Sem saber, você tem noção que aquilo é errado, mas na maioria das vezes a gente sabe sim. Então, a gente, na verdade, censurando. Então, essa parte também, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Ela está demonstrando também para nós, né, que a censura ela tem uma medida. Se ela foi utilizada no julgamento para reprimir, para rebaixar o nosso próximo, ela não é válida. Mas se a censura é utilizada com os valores morais para justamente combater o mal, certo? Aí sim, ela é válida. Pois bem, então, nesse instante, o que eu tenho observado? Eu tenho observado que quando ele faz isso, ele está nos chamando a uma reflexão. A uma reflexão. Olha, vamos refletir. Vamos refletir. Você está em condições de fazer um julgamento de alguma conduta?
Você está em condições de fazer um julgamento? Porque para você fazer qualquer julgamento, você tem que compreender o que está acontecendo. E você tem que compreender o quê? No nosso caso, compreender valores morais, valores de amor e caridade. Você tem que compreender. À medida que você compreende, você é capaz de proferir alguma apreciação, algum juízo de valor. Mas enquanto você não compreender, não souber interpretar o que está acontecendo, certo? Você não está preparado para isso. Você não está preparado para seguir a reta justiça. E acho interessante, né, que quando a gente fala em julgar, ele está passando também para nós uma seguinte situação. Então, significa que se é um julgamento moral e eu preciso ter um nível de consciência moral elevada para poder combater o erro, para poder combater e não simplesmente censurar, menoscabando, acabando, me fazendo valer, se eu tenho que afastar de mim orgulho, egoísmo, né, que eu tenho que trazer valores como indulgência, tolerância, etc., e então ele está dizendo para nós, olha, o seu julgamento, quando você julgar, ele é do tamanho da sua força moral. O julgamento que você proferir, o seu juízo de valor que você proferir, ele tem a força do seu tamanho moral. Vamos pegar um exemplo bem claro? Vamos pegar o nosso mundinho aqui, né? Nosso mundo de provas e expiações. Você encontra um juiz que só vive na esbórnia tomando cachaça e fazendo confusão nos botecos. Certo? Numa pequena cidade do interior. Pois bem, aí aparece um rapaz, que inclusive é companheiro de farra dele, que só vive fazendo confusões e esbórnia no boteco. O juiz vai julgar esse rapaz por um fato que ele comete toda hora. Qual a credibilidade que esse juízo de valor, esse julgamento desse juiz de direito vai ter perante esse rapaz ou perante a comunidade? Por quê? Porque ele não tem credibilidade. Ele não tem o elemento moral suficiente para fazer uma avaliação de um fato que toda hora ele está fazendo. Então, o julgamento, quando se fala em julgamento, em qualquer juízo de valor, o julgamento, a força dele existe na credibilidade. E a credibilidade nasce da moral, da conduta, né, moral de quem está avaliando. Então, você, ao fazer qualquer juízo de valor ou opinião, você primeiro tem que conseguir se despir de vários vícios. De vários vícios. Então, é isso que ele estava dizendo. Não, não é vedado, não é proibido o julgamento, mas você tem que afastar a hipocrisia, você tem que afastar a censura indevida, você tem que ser capaz de combater com seus valores morais o mal e fazer com que haja uma credibilidade, uma força na sua opinião, uma força no sentido da evolução moral. É esse o sentido que aparece. Quando eu vou a isso daí, eu observo o seguinte, eu observo que aqui ele fala, né, sobre aquela questão da mulher adúltera. E quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas é interessante, eu até não me recordo mais exatamente onde eu verifiquei isso, diz a história, né, que essa senhora que era para ser apedrejada, e posteriormente, ela saindo de tal situação, ela veio a dedicar a sua vida em auxiliar o próximo, auxiliar pessoas leprosas, doentes, etc., auxiliar o próximo. E passados os anos, certo? Então ela, tentando se redimir dos equívocos que acaso havia cometido, passados os anos, quem vem ter, né, necessitando ajuda? O esposo cego, doente e sem condições, que não conheceu sequer a voz dela, que ela já estava uma mulher já cansada, já de mais de idade, voz mais fraca, certo? E ele, então, numa conversa com ela, né, ela conversando com ele disse que estava naquela situação e demonstrou a ela, né, que estava até naquele instante, até naquela época, muito ferido, muito magoado, muito triste, muito chateado com o comportamento da esposa que o teria traído. O que quer dizer? Num primeiro momento, né,
ele de ofendido, vamos dizer assim, ele não consegue, né, perdoar, não consegue valorar a conduta da esposa, não consegue, então, ser indulgente, não consegue, então, esquecer, e ele sofre. E ela, recolhendo o seu ensinamento, vai, não peques mais, ela começa a agir, ela age, ela atua, né, para a sua melhoria, está num outro grau de evolução moral, inclusive ajudando aquele que teria provocado a sua morte. Então, é essa situação de valoração, de julgamentos morais que nós devemos ter. E é interessante que é preciso compreender o que está acontecendo para que nós sejamos tolerantes. Então, e para compreender, para podermos sermos tolerantes, para podermos ter paciência, para termos indulgência, nós temos que adquirir, né, valores morais. E me lembro, eu me recordo, no livro do Humberto Campos, Contos e Crônicas, a petição, Cristo é mais ou menos assim. Cristo conversando com Pedro, fala, Pedro, vá até a família tal e faça uma oração em prol da filha, né, lá da família, que ela está doente, está precisando de auxílio. Faça uma oração. Pedro vai. Pedro vai, daí algum tempo, Pedro volta. Pedro, o que aconteceu? Ah, mestre, Jesus, não deu para fazer a oração. Como não, Pedro? Pai, eu cheguei lá, Jesus. O pai, que é um comerciante, estava fazendo atos ilícitos. Os irmãos tomando cachaça. Os irmãos bebendo. E ela falando palavrões. Então, eu não tive condições de fazer a oração e voltei. Vocês observaram? Cristo, então, responde para Pedro, né? Cristo responde para Pedro. Pedro, você foi lá para ajudar. Você não foi lá para julgar. Você foi para ajudar. Você não foi para julgar. Ponto. Vejam bem, esse julgamento de Pedro, naquele instante, eu não estou tacando pancada na cabeça do Pedro, não. Mas naquele instante evolutivo de Pedro, a gente pode observar o seguinte. Primeiro ponto. O Pedro não percebeu que ele estava sendo encaminhado, né, por uma ordem divina para prestar auxílio. Então, a interpretação dele foi: eu entendo que, isso é egoísmo, eu entendo que esse pessoal não merece isso. Eu vou embora. Ele nem sequer percebeu naquele instante, certo? Que não é ele que define sobre isso a necessidade do auxílio. É a vontade maior do Pai que define sobre isso. Mas, né, também, naquele instante, o que ele observou? Ele observou o seguinte: olha, esse daqui não merece isso, isso daqui não merece aquilo, esse daqui está fazendo negócio disso, esse daqui está tomando, comes e bebes. Então, peraí, essa daqui falando, a pessoa falando palavras chulas. Mas, gente, raciocinemos. Ele não está lá, não era para ajudar. Essa valoração que ele deu, esse juízo de valor sobre a situação, estaria correta? A função dele não era ajudar? Então, ele deveria ser o quê? Deveria ser paciente. Paciente. Ele deveria ter a paz da ciência. Ele deveria ter aquela tolerância e permitir que fosse cumprida a sua missão. Ele deveria ser o quê? Indulgente. Ele deveria esquecer esses defeitos. Ele não estava na hora de falar nada sobre aquilo. Ele estava na hora de ajudar com a sua oração. Então, quando a gente fala nessas situações, né, quando você vai fazer alguma avaliação, você, na verdade, tem que ver. Tem que ser indulgente. Você não pode ver os defeitos. Você só os vê no seguinte sentido. No sentido de quê? Recriminar o mal, orientando, compreendendo, explicando.
não simplesmente reprimindo e rebaixando. Eles não merecem isso ou aquilo. Certo? Não está tendo indulgência. Você tem que saber que a repreensão ao mal, na verdade, é uma orientação. É uma orientação do caminho. Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, é a orientação do caminho. E quando nós temos que valorar alguma conduta ou alguma coisa, nós temos que ter uma pureza de coração. Nós temos que afastar o egoísmo, o orgulho das nossas situações. E paciência é caridade. Paciência é um ato de caridade. Um ato de caridade para poder saber determinar, certo? Porque ele está a um passo da caridade, para determinar a caridade, para você auxiliar. É a paciência. Bom, então como é que eu respondo tudo isso? Eu respondo o seguinte: não, realmente, nós não estamos proibidos de fazer juízos de valor. Podemos fazê-lo. Mas quando podemos fazê-lo? Quando nós pudermos compreender e tivermos um valor moral suficiente para agirmos. Como agiremos? Agiremos de uma forma que, ao combatermos o mal, não menosprezemos, não ataquemos, não derrubemos o nosso semelhante, mas sim peguemos na mão deles e os orientemos. E qual a finalidade disso? Então, isso significa o quê? Para que vai seguir essa avaliação? A avaliação de julgamento, esse julgamento moral, orientado, então, o conteúdo do julgamento deve vir com a paciência, com a tolerância, com a indulgência, com o despindo-se do egoísmo, do orgulho. Qual a finalidade disso? A finalidade disso nada mais é do que dar um passo no rumo da nossa evolução moral, do nosso crescimento espiritual. Então, nós podemos sim, nós podemos, né? Nós temos que aprender quando podemos fazer isso, como nós iremos fazer esse ato de caridade, né? E como, de que forma, né? Que nós vamos conseguir transportar esse conteúdo de indulgência, tolerância, etc. E pensarmos, será que esta minha avaliação vai atingir o fim? O juízo de valor que eu devo dar vai atingir o fim da melhoria do meu próximo, da ajuda na melhoria do meu próximo? Se isso for ajudar, bem. Se não for ajudar, é melhor não fazer, porque não é o momento. Porque não é o momento. Porque nem ele estará, porque nós não estamos preparados ainda, né? Então, é isso que nós teremos a dizer hoje, né? Eu quero, então, dizer o seguinte: procuremos, então, meus irmãos, voltarmos para dentro, refletirmos e conseguirmos equilibrar aquelas balanças, né? A asa da moral e a asa do conhecimento, para nós podermos nos elevar. Prossigamos, então, em frente e que Jesus esteja na vida de todos. Eu devolvo a palavra aos organizadores. Boa noite a todos. Com imenso carinho, amor e admiração por toda a nossa casa, do Grupo de Assistência Fraterna, eu venho agora pedir a todos vocês que deixem o copinho com água para fluidificar, que nós possamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Vamos liberando, através da nossa respiração, todas as angústias, todas as tristezas, concentrando a nossa mente e o nosso coração nos ensinamentos da noite de hoje, que nós possamos reavaliar a nossa conduta, que nós possamos reavaliar o nosso senso de justiça para com os nossos semelhantes, que nós possamos levar a paz a todos que necessitarem, que nós possamos ser luz aos nossos irmãos tão desamparados neste momento de tanto medo, incertezas e dor.
E que nós também possamos utilizar essa dor para depurar a nossa alma. Vamos respirando e vamos mentalizando nesse instante a figura do nosso Mestre Jesus, estendendo as mãos para todos nós. Vamos olhando para este ser que há milênios tem sido exemplo, maior pedagogo e psicólogo que conhecemos através dos ensinamentos que nos deixou. Vamos olhando para ele e pedindo para que ele nos auxilie na nossa reforma moral íntima. Que nós possamos ir libertando aos poucos de todas as amarras do orgulho, do desequilíbrio, do julgamento. E que possamos, a cada dia, ir de encontro sereno, a compaixão, a benevolência, a indulgência. Que em passos lentos e firmes, nós vamos caminhando para o nosso Mestre. Vamos chegando até ele e nesse instante recebemos esse abraço. E este abraço renova todo o nosso ser, traz a paz, o equilíbrio, o carinho, a ternura. Sentimos essa presença renovando todo o nosso ser. Nos tornamos luz, uma só luz. Nosso coração, nesse instante, a luz de amorosidade, a luz de Nossa Senhora, como uma faísca, uma centelha, aflora o nosso cardíaco. E essa luz rosa vai expandindo, expandindo, chegando em todo o nosso corpo. Estamos nesse instante uma redoma rosa. E Jesus vai olhando nos nossos olhos, soltando os nossos braços, nós vamos retornando, voltando. Estamos conectados com a energia do nosso Criador. E com essa profunda paz, com nosso coração tranquilo, sereno, vamos nos posicionando para recebermos o passe à distância. Sabemos que uma prece equivale aos tratamentos espirituais que recebemos nas nossas casas de orações. Os hospitais são as nossas casas espíritas, em específico, nesse instante, o grupo de assistência fraterna. Mentalizemos nesse instante a nossa casa. Vamos sentindo a egrégora tão amorosa. Percebendo nesse instante todos os trabalhadores do plano espiritual voltados a nós. E eles vão nos limpando, trazendo ao nosso coração e aos nossos familiares a saúde, a tranquilidade, a paz. Pedimos nesse instante
para fluidificar essa água, colocando o medicamento necessário a nós e aos nossos familiares. Senhor, Mestre Jesus, rogamos nesse instante a espiritualidade amiga que possa ir a cada um dos nossos irmãos que estão neste momento conosco e que virão assistir a esta palestra. Que os nossos corações sejam tocados com este amor, com essa consciência que ouvimos na palestra desta noite. E que nós, através desse passe à distância, possamos nos conectar sempre com a fé e com a esperança e o amor. Agradecemos hoje e sempre por todo o amor e paciência para conosco. Que assim seja. Então, acho que antes do encerramento seria interessante, se alguém quiser fazer alguma colocação, algum comentário, é só ativar o microfone e falar. Senão, a gente segue para o encerramento e termina com as palavras da Marilda. Eu quero apenas agradecer mais uma vez a todos vocês, a todos os presentes, principalmente o Wilde, e pedir para a Marilda lembrar de fazer os convites para as outras reuniões. Só isso. Obrigada. Quero agradecer a vocês por esse momento. Muito obrigado também. Eu quero agradecer a Laurina por convite, né? E gostei muito de participar, parabenizar o Wilde pela palestra, que foi muito profícua, foi muito proveitosa, e dizer que sempre, Laurina, que você mandar o convite, eu devo estar participando com vocês. Muito obrigada. E eu agradecer também a Deus e todos os nossos espíritos amigos, né, que nos ajudaram nessa reunião aqui. Que bom. Nós que agradecemos pela sua presença, Doraci. Obrigado, viu, pelo retorno. Que bom que a gente está fazendo esse trabalho e que vocês estão reconhecendo ele. Então, pessoal, pela presença. Para nós é muito honroso para nós poder dividir com vocês a doutrina espírita, porque nós sabemos de muito que é importante o nosso papel de difundir a palavra do Cristo, para que a gente possa ser obreiros de última hora. Mais uma vez, agradeço ao Wilde pelas palavras, pelos ensinamentos, que como se fosse uma semente que vem nos nossos terrenos para brotarem ali árvores frondosas. Agradecer também as palavras doces da nossa Ana Paula, que tem um jeito tão gentil, tão amável de nos conduzir a esse relaxamento. Gostaria de lembrar a todos também dos outros momentos que a gente tem de encontrar virtualmente. Eu acho que de todas as coisas que nos acontecem, a gente tem que tirar o lado bom. Essa questão toda da tristeza da pandemia está nos colocando mais próximos, cada um aconchegado no seu lar, mas virtualmente está nos unindo, nos acolhendo, né? Fazendo com que a gente saiba que nós estamos aqui e que a gente está aqui para ajudar no que for possível. Então, os nossos horários, a gente sempre coloca nos nossos meios de comunicação, Instagram, Face e nos WhatsApps de cada um, a gente tem os momentos na segunda, sábado, nós temos um momento de mentalização, é mais curto. Na terça, que é isso que vocês viram hoje, né? A
oração inicial, a palestra, a mentalização e o final, que é o fechamento, né? E nós temos também o estudo da doutrina feito às quintas-feiras. Aí nós estamos estudando um livro e sempre são uma ou duas pessoas, um ou dois capítulos, que aí alguém se predispõe a falar sobre aquele tema e depois a gente abre os microfones para discutir. Então, está sendo muito bacana esse estudo. Então, vocês estão convidados. É só a gente não tiver o WhatsApp, por favor, comunique para a gente poder convidar. E tem nas nossas redes de comunicação também. Nós temos o Instagram do Grupo de Assistência Fraterna, o meu, da Laudelina, do Vitor. E é um prazer imenso dividir com vocês essa sala aqui. E só temos a agradecer pela oportunidade e desejar uma boa semana para vocês, para toda a família, e lembrar, mais uma vez, da importância da gente primar pela indulgência e tolerância. E olhar com cuidado para a nossa conduta moral, para a nossa paciência em não julgar. Isso a gente vai burilando, né, o nosso espírito para a gente crescer espiritualmente, né? Espero contar com vocês para a próxima semana e um beijo amoroso no coração de todos. Beijo. A palavra para alguém quiser fazer alguma colocação ainda. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar com vocês. Muito bom. Muito obrigado. Que bom. Agradecer também, Laudelina, pelo convite, viu? Foi muito oportuno, bom demais ver todos vocês, viu? E eu gostei muito da palestra. Obrigada, vibração muito boa. Muito obrigada. Que bom, Maranela. Beijo. Nós que agradecemos a presença de todos. Vamos fazer uma Ave Maria de encerramento, todos nós juntos? Vamos. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte espiritual e por toda a eternidade. Sê conosco, Senhora, hoje, agora, amanhã e sempre. Abençoai todos os nossos lares. Assim. Obrigado a todos. E só para esclarecimento, o grupo de estudos de quinta é voltado para a doutrina e estudos da mediunidade, e nós temos agora também um grupo de estudos aos domingos, dos Atos dos Apóstolos. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Nosso Instagram é Assistência Fraterna. A gente sempre divulga lá o ID do Zoom para quem quiser entrar nas reuniões e outros eventos que a gente vai organizando aí virtualmente. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Vitor. De nada. Tchau, tchau. Boa noite, gente.